Olá, quero conversar com você neste vídeo sobre as crises do Apocalipse de João. Ou seja, eu estou entendendo que o Apocalipse de João revela para nós, os leitores dele, algumas crises. E estas crises nos ajudam a entender aquilo que está no texto, naquilo que está escrito no Apocalipse. Então, algumas crises. Primeira crise. A primeira crise é uma crise com o judaísmo. O Apocalipse revela distúrbios com sinagogas, distúrbios com comunidades judaicas naquelas igrejas ali da província romana da Ásia. Podemos lembrar, por exemplo, de Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, que menciona explicitamente judeus daquela região que são rotulados por João como judeus falsos. Ele diz: aqueles que se dizem judeus, mas não são judeus. Em outras palavras, João está polemizando com o judaísmo daquelas duas cidades em especial, em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. A segunda crise é uma crise com a sociedade. Está claro pelo texto do Apocalipse que há um desconforto do João e das igrejas ali do Apocalipse com a sociedade da região, com a sociedade asiática, com a província da Ásia, com o Império Romano. Não é confortável ser membro do movimento de Jesus neste período histórico. Os romanos, os asiáticos, os gregos, os egípcios, onde a comunidade de Jesus está, estes, de certa maneira, tratam estes seguidores do movimento de Jesus com certa hostilidade. Hostilidade essa que pode resultar em prisões, pode resultar inclusive em morte. Dentro de mais ou menos 10 a 15 anos depois do Apocalipse, na província do Ponto, nós vamos encontrar Plínio o Jovem descrevendo que ele promoveu a prisão e a morte de alguns seguidores de Jesus porque foram acusados anonimamente por vizinhos. Acusados de quê? Não está claro nem qual é a acusação. O que parece lá é que o Plínio, já que não conhecia muito bem, mandou prender para investigar. E o resultado disso é que os crentes são violentamente perseguidos durante um certo período ali na província do Ponto. Em terceiro lugar, há uma crise interna. João tem problemas com outros líderes de igrejas da região. Você pode se lembrar, por exemplo, de Jezabel, que é líder da igreja de Tiatira. Você pode se lembrar dos chamados balamitas, ou então dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas, balamitas e a Jezabel? São líderes daquelas igrejas que são estigmatizados aqui por João. João os rotula por estes nomes. Estes nomes não descrevem concretamente estas pessoas. Aquela mulher lá não se chamava Jezabel exatamente. Jezabel é um xingamento, bem como nicolaítas e balamitas. Mas pelo que você percebe, a grande questão aqui está na divergência entre João e estes líderes sobre a forma como eles vão se relacionar com a sociedade maior. Possivelmente, João defende um isolamento em relação à sociedade e os outros líderes, representados aqui pelos balamitas, nicolaítas e pela Jezabel, defendem uma postura mais aberta para com a sociedade. Isso coloca os dois grupos, o grupo de João e o grupo deles, em confronto, e você nota o confronto aqui. Então tem uma crise interna. Quarto, uma crise com Roma. Roma, neste século, na década de 60, lá em Roma, e entre 66 e 70, lá na Palestina, provocou a morte de pessoas que são caras para João. Lá em Roma, a partir do ano 64 até o ano 68, o Nero matou muitos crentes por causa da questão do incêndio de Roma. Nero os culpou pelo incêndio e promoveu uma perseguição violenta na cidade. Curta, mas muito violenta. Possivelmente o Paulo e o Pedro morreram debaixo daquela perseguição. A perseguição fez com que os crentes fossem lançados para lutar contra as feras e devorados por as feras, eles fossem pregados em cruzes e queimados
como se fossem tochas nos arredores da cidade. Então os crentes foram mortos violentamente sob a acusação falsa de que eles haviam provocado o incêndio contra Roma. Roma também está por trás da guerra judaico-romana, ou seja, aquela guerra entre os judeus da Palestina e os romanos, que culminou com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70. Estes eventos são terríveis para os judeus de tudo quanto é canto do Mediterrâneo. E João é judeu. Ele sentiu a dor da Jerusalém queimada e do templo queimado. E estas coisas transparecem no texto. Roma é a grande adversária no Apocalipse. E ela aparece aqui descrita desta forma, como a grande adversária, a prostituta, aquela que persegue e bebe o sangue dos crentes, mas também no Apocalipse há descrições de destruição de Roma, escatologicamente idealizada, no caso aqui ela é imaginada no fim dos tempos como destruída por Jesus quando Jesus voltar. Então Roma é descrita aqui não apenas como aquela que persegue, mas aquela que vai ser destruída pelo Cordeiro, destruída por Jesus. Por quê? Porque ela provocou a morte de muitos crentes. Mais um elemento aqui. O Apocalipse descreve a morte de pelo menos um crente, Antipas, mas espera que outros crentes venham a morrer debaixo de perseguição também. Então, é possível entender que a morte de Antipas seja um elemento de crise no Apocalipse, para provocar o Apocalipse. Não sabemos ao certo o grau de relacionamento entre João e Antipas, mas o fato dele o mencionar aqui e o mencionar nominalmente significa dizer que ele o tinha próximo e destaca a sua morte. Ele, então, é mais um elemento de crise. Pelo menos uma pessoa do círculo de João morreu recentemente e João sentiu o impacto desta morte. E, por fim, o exílio de João na ilha de Patmos. João não está lá por livre e espontânea vontade. Ele também não está preso lá, né? A gente sabe disso. Historicamente, não há evidências de que tenha existido ali uma prisão. Mas João está lá contra a vontade. O nome disso é exílio. Ele está na ilha livre para andar de um lado para o outro, dentro da ilha, não está acorrentado na ilha, mas ele não pode voltar para a Ásia, onde estão os seus irmãos, onde estão as igrejas que ele pastoreia. O nome disso é exílio. E exílio dói do mesmo jeito que uma prisão, né? Para quem está exilado, o exílio é doloroso. E João está exilado na ilha. Ele diz isso no capítulo 1. Isso certamente é mais um elemento de crise para João. Então aqui, repetindo para você, começando aí com a crise com o judaísmo, passando para a crise com a sociedade, a crise com os outros líderes de igreja, a crise com Roma, a crise pela morte de uma pessoa próxima e, por fim, a crise provocada pelo exílio em Patmos. Todas estas crises culminam na produção do Apocalipse de João. Todas elas terminam, de alguma maneira, no Apocalipse. E isto produz o clima do Apocalipse. Isso nos ajuda a entender o clima subjacente à escrita deste texto, o Apocalipse de João. Entendeu? Então, vamos parar por aqui. Eu converso com você sobre outros temas numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.